E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o mestre do terror, vocês já sabem disso. E a gente vai gravar mais um videozinho agora da nossa série de segunda, que traz o fantasma de hoje e de ontem, pelo menos no que se refere à minha coleção. Acho que está começando a chegar o momento de pensar em finalizar essa série. Eu tenho bastante material do fantasma, bastante mesmo, mas eu percebo que eu tenho algumas edições que deviam ganhar uma atenção melhor, né? Deviam estar menos desperdiçadas, vamos dizer assim, menos resumidas num vídeo contínuo como esse. Então, ainda tem mais alguma coisa que eu quero mostrar nessa série, mas eu tô começando a pensar em encerrar ela e futuramente fazer vídeos mais particulares de edições do Fantasma que me interessam. E a minha escolha de hoje para esse vídeo é bastante interessante, né? Nós temos aqui Fantasma, Arquivos Secretos do Fantasma, para ser mais exato. Este é o número 1. É uma edição que eu comprei num lote, tem vídeo aí no canal, que é um dos melhores lotes de quadrinhos que eu já comprei. É uma edição tremendamente curiosa da RGE, e que, se não me engano, desta coleção só saíram duas edições. Só saiu o número 1 e o número 2, e parece que não teve mais nenhuma continuação. É uma história, é uma revista bem peculiar, é uma revista com a cara da época em que foi lançada. Depois a gente fala mais a respeito dela, né? Vamos novamente jogar a edição mais antiga para depois e começar pela mais moderna, que não deixa de ser extremamente interessante, né? Quem tá acompanhando essa série, é curioso falar isso, porque no momento em que eu tô gravando esse vídeo, essa série ainda não estreou, né? Quem tá mais ligado aí no canal há mais tempo, sabe que eu gravo os vídeos com muita antecedência, né? Eu tenho aí uma janela grande para gravar os vídeos, senão eu não consigo, eu não tenho tempo hábil para ficar gravando e postando. Então, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, essa série com o Fantasma ainda nem estreou no canal. Mas eu já tô falando em terminar ela. Olha que curioso, eu já tô pensando em terminar uma série que vocês ainda nem começaram a assistir. E quem acompanha, né, acompanhou até aqui, sabe que as revistas do que eu chamo de O Fantasma de hoje são as edições mais modernas que eu tenho na coleção. Minhas últimas aquisições de uma coleção mais moderninha do Fantasma são essas edições da Mitos Editora, a qual ainda me falta adquirir o número 1, que eu não consegui adquirir, né? Saíram 12 edições até onde eu pude ver, eu consegui comprar 11 e ainda não consegui adquirir o número 1. Já cheguei a ver ele à venda por aí, pessoal, mas por mais que eu ame o Fantasma, sinceramente eu me recuso a pagar preços absurdos, seja por ele ou seja por qualquer edição, qualquer uma de qualquer personagem. E tem caras vendendo o número 1, uma revista que nem é assim tão antiga, né? Nem com certeza entra na categoria de ser super rara ou algo assim, por um preço que tá maluco. Mas ainda vou encontrar. Só que nessa aqui, na edição número 6, começa uma saga muito interessante. Tem aqui, ó, o início da saga, o espírito de Nat Turner. E cara, é muito legal, é a cara do Fantasma. Eu tenho falado muito nessa série sobre a questão da essência, do quanto o Fantasma, enquanto personagem, manteve sua essência, né? Mesmo nessas histórias mais modernas, ele ainda é o Fantasma que a gente conheceu, com aventuras tremendamente descomplicadas, né, no sentido de sem um exagero de drama, sem tentativas de lacração, sem bobagens assim que contaminam tanto o que a gente assiste hoje em dia, né? O Fantasma ainda mantém sua essência, mesmo nessas edições aqui, que, como vocês sabem, também são todas edições com histórias vindas da Suécia, né? É o Fantasma sueco, vamos dizer assim. E
essa saga, o espírito de Nat Turner, que ela se estende por mais 2 ou 3 revistas, né, mais ou menos, acho que são umas 3 ou 4 edições que cada uma traz uma parte da história, contando essa, né, são umas 3 ou 4 contando esta daqui. Ela é simplesmente muito legal e ela lembra muito o Fantasma de antigamente. É uma história que na sua primeira parte, na parte 1 e na parte 2, ela tem o roteiro. Vou deixar aqui a minha câmera focar, né? Resolveu não focar agora, que maravilha. E não quer colaborar com o foco mesmo. Mas ela traz na sua parte 2 roteiros do Klaus Heimerich e a arte do Savio, né, o Alex Savio, que a gente já está bem acostumado com ele. E na parte 2 é a mesma coisa, são os roteiros do Klaus Heimerich, a mesma coisa no roteiro, eu digo, mas a arte já é de Kari Lepanen, né? E... cara, simplificando, eu não vou ficar aqui preocupado com não dar spoilers. É basicamente o fantasma, o 20º fantasma, né? Se não me engano é o 20º fantasma. Agora me deu uma dúvida aqui se é mesmo o 20º fantasma. Mas se não... Não. 20º fantasma nada, eu tô viajando. É o 16º fantasma. Né? Isso, 16º, 20º. Nossa, nada a ver. O 20º fantasma seria o pai do 21º, que é o fantasma atual, né? Não, é o 16º fantasma. Ele literalmente está tentando impedir a Guerra Civil Americana, a famosa e infame Guerra de Secessão. Ele está nos Estados Unidos, acaba envolvido em uma trama com muito perfil histórico, com muito fundo histórico, né, muito fundo real, inclusive alguns personagens reais citados aqui, né, e que aparecem na história e tal, mas também com um gigantesco e por vezes até bastante incomum elemento de sobrenatural, né? Tem de tudo aqui, tem magia negra, tem zumbis, cara. E o plano, né? Aqui estão as capas originais das edições suecas, né? Muito legal, diga-se de passagem. O plano dos caras é muito curioso, porque você supõe que o plano é uma coisa e é bem outra. Tipo, a princípio você começa a ler a história e você acha que o plano dos caras é... como direi... Você supõe que se os caras têm um plano, o plano deles é provocar a guerra, né? É justamente provocar a Guerra Civil Americana, mas na verdade não é bem isso. É muito pelo contrário. Os conspiradores aqui, eles têm uma ideia de evitar a Guerra Civil Americana como ela estava se desenhando, como eles estavam percebendo que ela ia acontecer, e dar a ela outros moldes, outros fins que lhes favorecessem. Entendeu? É muito louco. É um fundo que você não espera, é uma ideia que você não espera. E a história vai te envolvendo. Eu comecei a ler pensando isso. Os indícios me levavam a pensar isso. Não, o plano dos caras não é assim tão original. Eles querem mesmo a guerra. Eles querem garantir, né, que vão defender seus direitos, que vão derrotar os estados não escravagistas e tal. Quando não. Quando é bem ao contrário. Eles estão tentando evitar a guerra, mas não porque eles querem evitar mortes e tal, não porque eles estão preocupados com isso, né? É porque eles querem manobrar de tal maneira que a guerra como está se desenhando não aconteça, mas não aconteça porque ao invés de passarem por vilões, eles vão passar
por vítimas e receberão apoio ao invés de serem atacados. É muito doido e é muito legal. E o 16º Fantasma, é claro, tem uma participação fantástica na história, né? Tem os agentes da Pinkerton, tem, como eu disse, personagens históricos reais, conhecidos, né, da história americana, que aos poucos eu vou delineando nos outros vídeos sobre essa saga. Provavelmente é por isso que essa saga vai durar um pouquinho mais, porque eu tô pensando em contar mais sobre a saga do espírito de Nat Turner, e ela, como eu disse, ela se estende por pelo menos mais 2 edições, pelo que eu lembro, e pelo menos por mais 2 edições, então eu vou ficar falando do fantasma na segunda-feira, depois a gente vê o que acontece. Né? A primeira história é essa, ela nos apresenta os elementos, ela nos traz o 16º fantasma, que por alguma razão eu tava pensando no 20º, não sei porquê. E ele se envolve com uma agente da Pinkerton e com um monte de conspiradores que estão tentando manobrar a política americana de maneira a conseguir, né, se sair bem com isso. Né? É um dos planos mais malucos que eu já vi. O mestre do terror iria adorar. E aí a gente tem aqui, né, na minha revista do Fantasma Mais do Passado, como eu disse, essa edição da RGE, que foi publicada, se não me engano, ali pelos anos 80, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente acha aqui o expedientezinho. Eu não sei porque tá com uma dificuldade de focar hoje esse meu celular aqui, cara. Tá, deixa eu ver se colocando a mão ajuda. Mas não, tá difícil de focar. Tá complicando o foco para eu poder entender. Mas eu acho que ela é uma edição dos anos aqui, ó, achei aqui em cima, apesar do foco não estar ajudando, eu trapaceei, tá, gente? E ela é de 1981. E o que tem de curioso nessa edição? Cara, é uma abordagem com a cara dos anos 80 que lembra muito, inclusive, aquelas publicações da Ebal. Sabe aquelas publicações da Ebal que eram cheias de informação? Vinham matérias, muitas vezes as matérias nem tinham nada a ver com o conteúdo da revista em si. Sabe, falava de filmes, falava de esportes e tal. E os arquivos secretos do fantasma é nessa pegada. O que tem aqui? Histórias do fantasma. Né, histórias em quadrinhos do fantasma. Essas ilustrações aqui são ilustrações, se não me engano, do Valmir Amaral, né, o ilustrador brasileiro. Né, são histórias do fantasma em quadrinhos. Aí tem aqui essas matérias, vamos chamar assim, aqui por exemplo falando dos rinocerontes, depois aqui te explicando sobre sobrevivência na selva, se você ficar perdido, como é que faz. Eu não sei em que circunstância eles achavam que algum leitor poderia ficar perdido em algum lugar, né? Mas beleza, ensinava código Morse. Aqui falava, são dicas de sobrevivência. Aqui te ensinando mais uma vez, né, as questões de sobrevivência. Aqui falava sobre as civilizações africanas, aí falando sobre a história das primeiras civilizações na África, com uma matéria até bem interessante, cara, que eu duvido muito que grande parte do público, que na época ainda era um público mais infantil, como eu digo, é a época em que o quadrinho era feito para criança, né, grande parte não lia, pode ter certeza, não é o tipo de coisa que interessava tantas crianças, mas era o que se fazia na época. Aí tem um conto, ó, O Enviado do Mal, um conto do fantasma, né? Não é quadrinhos. Aí começa a história em quadrinhos, A Procura do Saber, né? Uma boa história, né, do fantasma, com uma produção interessante. Eu suspeito que essa história do fantasma aqui, ela pode ser de produção nacional. Eu não tenho certeza, gente. Né? Eu prefiro não fazer afirmações quando eu não tenho certeza, mas eu acho que pode ser. Seja como for, a história é legal, é uma boa história. Né? Bem típica do fantasma, o fantasma na época com o uniforme vermelho, né, que a gente
conheceu. Aí tem mais conteúdo ao valor da alimentação, falando sobre, né, alimentos, o que é nutritivo, o que não é. Aí depois o homem que não conseguiram matar, olha só isso. Este é um caso real ocorrido nos Estados Unidos do começo do século. Ele prova que, por mais que pareça fácil, o crime realmente não compensa. Olha isso, é tipo uma matéria falando desse caso aí, e é longa a matéria. Outro tipo de material que eu acho... sei lá, eu acho que não interessava muito a maioria das pessoas, e é considerado humor, ó, tá na parte de humor. Olha que louco. O fantasma era humor negro. Né? Tem bastante coisa. Depois tem a Índia Mística, mais material histórico. Ou seja, os arquivos secretos do fantasma tinha como ideia te trazer uma gigantesca variedade de coisas, tipo entretenimento e conhecimento, embora muito desse conhecimento poderia parecer um tanto dispensável, principalmente para as crianças. É uma coisa bem da época, né, cara? É uma coisa que é perfeitamente um retrato da época dos anos 80. Como eu disse, essa revista teve apenas 2 edições. Não sei dizer por que não avançou, por que não teve mais. Eu tenho minhas desconfianças de que talvez pelo próprio conteúdo, né? Talvez a ideia não tenha agradado a tanto assim, essa pegada de todo esse tipo de matéria, de tentando misturar quadrinhos com essas coisas. Não sei, posso estar enganado, mas eu tenho essa impressão. Seja como for, eu tenho muito orgulho de ter ela na coleção, eu curto demais, eu fiquei muito feliz quando eu comprei, como normalmente eu fico muito feliz quando eu faço qualquer aquisição do fantasma. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro mestre do terror, e aguardem para saber mais coisas dessa história do Nat Turner, que ela é muito boa.